Bom dia a todos. Eu sou a professora Cristine Machado Schwanck, coordenadora, então, do grupo Bioenergia, o qual está organizando este evento, e gostaria de dar boas-vindas a todos os palestrantes, convidadas, oficineiras, que atenderam ao nosso convite e estão conosco durante este evento. E gostaria também de agradecer as graduandas Ingrid Augusto Caneca, Mariana Sodré Castrilhon, Natiele Kruber, a geóloga Juliane Young, bem como todas as professoras e alunas participantes, então, da nossa equipe executora. Queria também dar boas-vindas à professora Julice Matias Madeira, da Escola de Ensino Médio, Dr. Luiz Mércio Teixeira, aqui em Bagé, no Rio Grande do Sul, e a todos os nossos participantes desta manhã, então, desse dia 23 de junho de 2021. Nosso evento, a Semana do Meio Ambiente, Restauração de Ecossistemas na região da campanha, é uma das muitas iniciativas da década da restauração dos ecossistemas, o qual a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou, sendo o período de 2021 a 2030, esse período aí de 10 anos, é uma oportunidade única para a criação de empregos, segurança alimentar, enfrentamento da mudança do clima, conservação da biodiversidade e fornecimento de água. A década de restauração de ecossistema é, portanto, um apelo para a proteção e revitalização dos ecossistemas em todo o mundo, para o benefício das pessoas e da natureza. O movimento, liderado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNEUMA, e pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, envolve tanto a articulação política quanto milhares de iniciativas em campo para deter a degradação dos ecossistemas e aumentar a restauração, visando o atingimento das metas globais. Sendo assim, este evento contribui para atingirmos estas metas. Além disso, hoje, dia 23 de junho, comemoramos o Dia Internacional das Mulheres na Engenharia, criado no Reino Unido. A data tem como objetivo fortalecer o espaço que as engenheiras vêm ganhando na profissão, antes majoritariamente ocupada por homens. Portanto, o dia de hoje dedicaremos às mulheres nas engenharias. A realização deste evento é do grupo Bioenergia, grupo de pesquisa, ensino e extensão em energia e meio ambiente, e do projeto Rede Mulheres nas Engenharias da Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé e Caçapava do Sul, com o apoio do CNPq através do projeto Rede #Eu Menina, Eu Mulher na Educação, como a praxe na engenharia, tecnologia e inovação. Coordenados por mim, professora Cristine Machado Schwanck, e pela geóloga doutora Juliane Young, com a participação das escolas MF João Tiago do Patrocínio, MF Nossa Senhora das Graças, Escola Estadual de Ensino Médio, Dr. Luiz Mércio Teixeira, MF Peri Coronel, do município de Bagé, e da Escola do Ensino Fundamental Patrício Dias Ferreiras, de Caçapava do Sul. Então, neste momento, damos início ao nosso evento com a participação da professora Julice, onde vai nos trazer uma exposição das mulheres de destaque nos últimos tempos. Então, peço à professora Julice, que pode estar apresentando, então, os seus slides, e agradeço, enquanto ela está
abrindo seus slides, eu agradeço a participação de todos aqui presentes e também aqueles que estão nos assistindo através do Facebook, através do YouTube, nosso canal do YouTube, do grupo Bioenergia. Fique conosco também nas programações que teremos à tarde, amanhã, dia 24, então, de junho, e sexta-feira, dia 25. Fique conosco, então. Então, abro a palavra para a professora Julícia aí. Bom dia a todos os participantes da Semana do Meio Ambiente, Restauração e Ecossistemas da região da Campanha. Eu sou a professora Julícia, de Matemática da Escola Dr. Luiz Mércio Teixeira, localizada em Bagé, Rio Grande do Sul. Hoje, dia 23 de junho, comemoramos o Dia Internacional das Mulheres nas Engenharias. E a nossa programação para esse dia é dedicada às mulheres que contribuem e contribuíram com as suas pesquisas, descobertas e trabalho. Eu e minhas alunas, Maria Eduarda, Mariane e Michele, da Escola Dr. Luiz Mércio, somos bolsista do projeto Mulheres nas Engenharias e preparamos a exposição infográfica Mulheres em Destaque. Vamos assistir. Oi, eu sou Maria Eduarda Rocha Saraiva, eu sou do 8º ano e estudo no Colégio Dr. Luiz Mércio Teixeira. Vamos falar sobre a Thais Tosh Bergman, a astrofísica brasileira que atualmente tem 65 anos. A astrofísica gaúcha é uma das mais respeitadas especialistas em buracos negros supermassivos. Se dedica há mais de 30 anos a entender como se alimentam esses enormes sugadores de matéria. Por influência de uma prima, a astrofísica Thais Tosh Bergman, gaúcha nascida em Caxias do Sul, quase virou arquiteta. Seguindo os passos da parente, fez um semestre no curso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 1974, mas trocou rapidamente pela graduação em Física. Hoje é professora titular do Instituto de Física na UFRGS. É uma das mais respeitadas especialistas em buracos negros supermassivos. A expressão designa regiões do espaço extremamente compactadas, situadas no centro da maior parte das galáxias conhecidas, onde a gravidade é tão forte que nada lhe escapa, nem a luz. A massa dessas megaestruturas, que sugam a matéria ao seu redor, pode ser milhões ou bilhões de vezes maior do que a dos buracos negros estelares. A professora do Departamento de Astronomia do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é pesquisadora do CNPq, membro da Academia Brasileira de Ciências desde 2009. Presidente da Comissão X1 da União Astronômica Internacional. Presta assessoria científica do Laboratório Nacional de Astrofísica e agências internacionais brasileiras do fomento, bem como a diversas publicações científicas internacionais na área de astrofísica. Graduou-se em Física pela UFRGS, obteve seu mestrado em Física pela Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1980 e doutorado em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Agora vamos ver algumas fotos da astrofísica no observatório, palestrando em seu ambiente de trabalho. Agora vamos assistir a um vídeo onde a astrofísica conta sobre sua descoberta, o buraco negro supermassivo. It was a beautiful day at the Cerro Tololo Observatory.
then it begins to get darker and darker and darker. The sun goes down, and then we go to the dome. We made several observations, and in one of them, I saw the signature of something very strange. When I contacted my advisor at the time, he said, no, you did something wrong. You have to do it all over again. You did some processing wrong. I did all over again. The signal was also there. So I said, no, this is real. This is real. But what is this? That was the signature of gas rotating at high velocity, 5,000 kilometers per second. I quickly did the calculations, and wow, it's a supermassive black hole. It can only be a supermassive black hole. Yeah, I was feeling very, very excited. I couldn't sleep, actually. I couldn't sleep for a couple of nights because I discovered something very important. It's wonderful to have this opportunity to be close to nature, close to my heart as the mountains of Chile. And these mountains in Chile are considered to be the best places in the world to do observations. You really realize that we are very small in the universe. The characteristic of a black hole is that the gravitational force is so strong that not even light can escape. So you don't get any information from the black hole. This is why it's called black hole. We don't exactly know how they form. If they form in the beginning of the universe, maybe. It's still a mystery to know how they form it, but they have masses of millions of suns. I love the black holes because, I dedicated my life, my scientific life, to try to understand them. Olá, meu nome é Mariane Silva de Oliveira. Eu sou aluna do primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual Dr. Luiz Mestre Teixeira e hoje eu vou falar sobre a engenheira aeronáutica April. Ela nasceu em 1º de abril de 1963, no Brooklyn, da cidade de Nova York, e ela sempre foi muito estudiosa, amante de esporte e de quadrinhos, e ela aponta alguns momentos que alavancaram seu entusiasmo pela ciência. O primeiro deles foi assistir o lançamento da missão Apollo, quando ainda era criança. Alguns anos depois, ganhou seu primeiro prêmio em uma feira de ciências e pouco mais tarde participou do MITES, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, durante o verão, no seu primeiro ano do ensino médio. Foi nesse programa onde teve seu primeiro contato com o design de foguetes. Formou-se em Engenharia Aeronáutica e Aeroespacial no MIT, em 1986, aos 23 anos. Pouco tempo depois, conquistou seu mestrado e seu doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Howard, tornando-se a primeira doutora afro-americana. Posteriormente, tornou-se a primeira mulher afro-americana a receber PhD em Engenharia, no NASA Board. Há 29 anos trabalhando na NASA, April já faz parte de diversas missões. No Centro de Voo Espacial Board, ela começou a trabalhar na concepção de sistemas de controle. Passou a ser conhecida na NASA como a cientista dos foguetes, pois uma de suas funções é projetar e construir os sistemas que controlam as espaçonaves. Em um vídeo apresentado no Festival Mundial de Ciência, April conta que seu projeto favorito até o momento é o LRO, pois remete a quando estava na primeira série e teve a oportunidade de ver o homem chegando à Lua. April trabalhou em todas as etapas de confecção do LRO, um satélite capaz de medir distâncias com extrema precisão. O LRO torna possível a criação de mapas tridimensionais da Lua, permitindo a visualização de crateras muito pequenas. Ela também faz parte do projeto JWST, que possui previsão de lançamento para 2021. Espera-se, caso tudo corra bem,
o JWST colete dados que possam dar dicas sobre a velocidade de expansão da Via Láctea. April já foi contemplada com diversos prêmios, entre ele o prestigiado Ashton World, já conquistado anteriormente por Henry Ford. Por mais de 100 anos, o prêmio vem reconhecendo engenheiras e engenheiros cujas realizações promovem a felicidade, o conforto e o bem-estar da humanidade. Durante a premiação, ela disse: tive a oportunidade de falar com muitos jovens em todo o país e no mundo. Consigo inspirar os jovens em ter um impacto no futuro de engenheiros e cientistas. Quem poderia ter pedido um emprego melhor com um legado tão profundo? Algumas fotos de April na NASA, trabalhando e recebendo um prêmio. Vamos assistir a um vídeo onde a engenheira conta sobre seu trabalho na NASA, sua infância, seus estudos e seus desafios. I am Dr. E. My daily life is never consistently the same. And I spend an enormous amount of time, looking at strategically what we should be doing for proposals and technology. I've been a chief technologist as well, in addition to what my current title is, new business lead for the Instrument Systems and Technology Division. I was an instrument manager. Before that, when I was kind of a newbie, I did attitude control systems. So I designed spacecraft systems basically to control their position and location in space. And that was kind of a leap from what I'd done in research. So I grew up in Brooklyn, New York, in a neighborhood called Bedford-Stuy. But I grew up in the projects. For a while, my mom was a single parent. My dad was around, but he didn't live with us after a certain point, and they separated. For school, I started off at the neighborhood school, and then I went on to middle school, and I was in a special progress program. I would say that it was a bit more geared towards math and science. So we also spent a good portion of our summers in Cambridge, Massachusetts with my mom's family. So I got a scholarship to go to the Cambridge School of West End, which is really outside of Cambridge. It is in the suburbs of Massachusetts. And the school is very much focused on sort of liberal arts, the artistic side of careers. So I was a little different in the sense that I liked math and science. And so I think after my first year there, they began to adjust and realized that I really was a great student in math and science. So junior year, someone suggested that I go to a summer program at MIT for African-American students, minority students, and I did, and then that's how I ended up in the career path that I was at. At MIT, I actually chose the aerospace, more astronautics route than the aviation route. And that was kind of like a secret hidden desire and intrigued by it from a first grade event when a parent brought a TV to school at my school when I was in first grade, and we got to watch men go to the moon. I was actually the first PhD, first African-American female to get a PhD as a civil servant at that center. I was also the first in mechanical engineering at Howard University. I also was the first African-American female Cambridge resident. Challenges actually started for me in undergrad at MIT. In terms of studying and trying to sort of play catch up in a sense, there weren't other young ladies of color in my aerospace, discipline and in the classes that I studied.
few. When I got to my junior year, there was only maybe one, and he was not a friend, not the friends that I had studied with. All of the other friends had pulled out and gone off to other disciplines. So there was a bit of isolation, and trying to figure out how to find the right people to study, who were accepting to study, who were inclusive. There were those challenges. I bonded with other people in the program and would have lunch with them, but ironically, they were not other engineers. Like, a few of them were business majors, but those first couple of years in college, it was really hard because I was not used to studying with anybody. Nobody had the same interests, and it's the wonderful aspect that we see this change going on at our institutions where we work. There are more women of color, and the institutions that we work at are more supportive with, like, Society of Women Engineers. There were challenges even at my NASA facility. There were challenges for lots of us, and we joined together and we actually filed a class action suit against NASA. And we weren't the first center to do it. We were actually the second. But the way that my center responded was very encouraging. We were able to many of us got to get promoted. And I actually encourage people of all walks of life, disciplines, ages, that, it's important to be engaged in the STEM disciplines. It's important to have some idea about science and technology. You really can't survive in this world with some understanding of how to utilize technology. I don't see how, as a technical-minded person, you are going to be successful in a technical field without knowing some kind of coding. Coding is key, just like the math and science skills that we talked about. Now, coding is one of those key skills that students need to know. I really encourage them to not just utilize, but create technology. Chamo Michele do Couto Ferreira, sou da Escola Dr. Luiz Mestre Teixeira. Valentina Tereskova nasceu na Rússia, foi a primeira mulher a viajar para o espaço, em 16 de junho de 1963. Desde cedo, a jovem já curtia se aventurar. Esse foi um dos fatores determinantes para sua escolha. Por gosto, começou a participar de um clube de paraquedistas amadores e deu seu primeiro salto aos 22 anos. Com apenas 26 anos de idade, Tereskova foi escolhida para ser a primeira mulher a ir ao espaço em um voo só. A paraquedista não tinha formação universitária, mas se encaixar perfeitamente no perfil exigido pela Agência Espacial Russa. A bordo da nave Vostok 6, a cosmonauta deu 48 voltas em torno da Terra durante 71 horas, em que permaneceu fora do planeta em 1963. Tudo isso com só 26 anos de idade. Retornou em segurança em 19 de julho. Após ter voltado do espaço, Valentina formou-se em engenharia na Academia Militar da Força Aérea e saiu do programa espacial a fim de entrar para a vida política do país. Até hoje, ela permanece como a única mulher a ter feito uma viagem sozinha ao espaço. Estamos vendo fotos da Valentina como cosmonauta, como engenheira na Academia Militar da Força Aérea e na sua função atual na carreira política. Este vídeo é uma narração da biografia da cosmonauta. A
first time that two Viet women have grown up into adulthood. 16 de junho de 1963. Há 50 anos atrás, Valentina Tereshkova, uma garota soviética de 26 anos de idade, faz história, tornando-se a primeira mulher a ir ao espaço. Valentina, ao contrário do que muitos pensam, não era uma mulher rica e influente. Na verdade, ela era oriunda de uma família proletária. Seu pai era um motorista de trator. E ela começou a trabalhar em uma fábrica têxtil aos seus 18 anos. Nessa mesma idade, a jovem já mostrava interesse pelas atividades aéreas. Participava de clube amador de paraquedismo. Suas habilidades nesse campo se provaram fundamentais na carreira e vida de Tereshkova. Logo após o voo histórico de Gagarin, em 1961, o visionário Sergei Korolev teve a ideia de enviar uma mulher ao espaço. Não pelos avanços tecnológicos que um ser humano do gênero feminino em órbita obteria, mas sim o título de demonstrar inovação e superioridade, pois o contexto era o da Guerra Fria e a União República Socialista Soviética disputava a corrida espacial contra os Estados Unidos da América. Valentina Tereshkova e mais outras 4 jovens foram selecionadas para um rigoroso treinamento, o qual incluía, além de exaustivas aulas de engenharia espacial, horas de centrífuga, testes de isolamento, voos no jato MiG-15, e mais de 100 saltos de paraquedas. E foi o líder soviético Nikita Khrushchev que ficou encantado por Valentina, que além de suas excepcionais habilidades, era muito. No dia 16 de junho de 1963, voou a apertada cápsula Vostok 6, tornando-se, ao mesmo tempo, a primeira mulher e a primeira pessoa civil no espaço. Ela completou 48 órbitas ao redor da Terra, no total de 71 horas, quase 3 dias, mais tempo no espaço que todos os astronautas norte-americanos da época tinham juntos. Valentina teve problemas em sua descida. Quando o jetado da Vostok 6 esteve próxima de cair dentro de um lago, e ela narra em suas memórias que se isso acontecesse, talvez não conseguisse sobreviver, sem forças para nadar até a borda, estando desidratada, exausta, com fome, pelas náuseas que praticamente a impediram de correr em órbita e psicologicamente afetada pela viagem. Entretanto, um forte vento mudou a direção do paraquedas e a fez cair em terra. Valentina Tereshkova é um exemplo para todas as mulheres, mostrando que é possível abrir caminhos e lutar contra uma sociedade machista e acabando de uma vez por todas com o mito que o sexo feminino é o sexo frágil. Uma das autoridades do Brasil em estudos de mudanças climáticas, referência em bioma do Cerrado, a bolsista de produtividade em pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Mercedes Bustamante, professora da Universidade de Brasília, foi eleita no fim de abril para a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Nasceu no Chile, mas também com nacionalidade brasileira. A maior parte de seu trabalho ocorre nas regiões de savanas brasileiras, chamadas de bioma cerrado. Sua área de interesse é estudar impactos em larga escala no meio ambiente, uso do solo e de biogeoquímica.
Desde 1994, é professora doutorada da Universidade de Brasília, onde atualmente é coordenadora de pós-graduação do Departamento de Ecologia. Justamente, cursou a Universidade do Rio de Janeiro, graduando-se como bacharel em ciências com ênfase em biologia em 1984. Concluiu sua formação, concluindo o mestrado em Fisiologia Agrícola e Fisiologia Vegetal, pela Universidade de Viçosa, em 1988. Posteriormente, obteve o doutorado em Geobotânica pela Universidade de Viçosa, Universidade de Trier, em 1993. O grupo de pesquisa de Bustamante fez várias descobertas importantes sobre os impactos das atividades humanas no Cerrado. Algumas fotos da bióloga em seu ambiente de trabalho. Agora um pequeno vídeo, Minutos da Academia de Ciências, onde a bióloga fala sobre energias renováveis. Uma das grandes dificuldades de mudar a matriz energética era exatamente essa preocupação da ruptura da economia. Bom, a ruptura da economia está dada. Será que não é esse momento de aproveitar e virar a chave da questão energética, né, de trabalhar as energias renováveis, as tecnologias verdes, né, voltar a discutir a questão novamente do controle do desmatamento? O setor de uso da terra tem um papel importante aí nas emissões. Então, eu acho que essa é uma questão ainda que está em aberto. A experiência que nós tivemos com a crise de 2008, que está se mostrando relativamente pequena, o que a gente vai ver agora dessa epidemia é que as emissões não diminuíram, foi uma redução momentânea, um aumento maior. Por outro lado, a gente não sabe, aí eu acho que vai entrar muito do comportamento, da sociologia e da discussão no campo político, como é que esse tecido social vai se reorganizar em termos do que são as expectativas de desenvolvimento. Kate Bowman. Atualmente tem 32 anos, é professora assistente de ciência da computação no Instituto de Tecnologia da Califórnia. Bowman estudou engenharia elétrica na Universidade de Michigan. Obteve mestrado em engenharia elétrica no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, onde também concluiu seu doutorado. Ela pesquisa métodos computacionais para a geração de imagens e foi uma das pessoas responsáveis pela reprodução da primeira imagem do buraco negro. Bowman foi responsável pela liderança e desenvolvimento do algoritmo responsável pelo cruzamento e correção de dados obtidos usando o Event Horizon Telescope. Bowman e sua equipe desenvolveram um novo algoritmo capaz de construir imagens de buracos negros. Algumas fotos da engenheira elétrica dando palestras, divulgando seu trabalho. Neste vídeo, Cat conta sobre seu trabalho com o uso de imagens. For me, the CS plus X, the X stands for a lot of different things. So for instance, in radio astronomy, I've been helping a team of scientists from around the world. I helped develop the imaging algorithms that took us from the noisy, sparse data we collect from telescopes around the world to produce an image of a black hole. I've worked on medical imaging. Also, we'll be using imaging to help with studying clouds for climate science applications. So as we continue to push the boundaries of our knowledge, we're starting to reach limits on where traditional methods allow us to sense the things we want to see. This requires us to put computation into the equation. How do we use our computation to make better images and to pull out things from images we've already taken? We can try to find hidden patterns in data. For me, actually, the X is really exciting.
Pesquisadora da Unicamp, Cecília de Carvalho Castro Silva, atualmente com 33 anos, é doutora em Química pela Universidade Estadual de Campinas. Cecília desenvolveu um sensor que detecta o estágio inicial do câncer de mama antes mesmo do surgimento do nódulo. O dispositivo permite, com uma gota de sangue, identificar a proteína que indica o surgimento de um tumor mamário. Em 2016 foi eleita pela revista Forbes Brasil para a lista dos 30 jovens mais promissores do país abaixo dos 30 anos. Seria bem atuando em atividades de divulgação científica, popularização da nanociência e promoção de mulheres na ciência. Algumas fotos de Cecília em suas pesquisas e entrevistas. Este vídeo apresenta uma entrevista com a Cecília, contando sobre a sua pesquisa com um dispositivo que detecta o câncer mamário em seu estágio inicial. Já voltamos aqui com o nosso Identidade Geral pela sua Rádio e TV Novo Tempo. O dia 27 de novembro marca o Dia Nacional de Combate ao Câncer. Segundo as estimativas do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, este ano o Brasil deve ter quase 60 mil novos casos de câncer de mama, 1 a cada 9 minutos. A minha primeira convidada de hoje desenvolveu um sensor que pode detectar o câncer de mama 6 meses antes de um nódulo aparecer. E por isso, ela foi eleita pela revista Forbes uma das 30 personalidades brasileiras mais promissoras com menos de 30 anos. Eu recebo aqui a pesquisadora e doutora em Química, a Cecília de Carvalho e Silva. Tudo bem, Cecília? Tudo. Prazer enorme receber você aqui. Você, então, foi eleita pela Forbes, como eu disse, uma das jovens mais promissoras abaixo dos 30 anos. É um grande título. E aí eu queria te perguntar o seguinte, esse título, essa nomeação é algo que te impulsiona? Então eu preciso realmente fazer alguma coisa? É um incentivo ou é mais uma pressão que te deixa assim, meu pai, que responsabilidade? Um pouco das duas, um pouco de cada. Mas é um grande impulsionador, né, de ter ser uma desses jovens escolhidos, vem com essa responsabilidade de continuar desenvolvendo pesquisa, né? E meu intuito sempre foi mais desse lado de ter uma pesquisa mais aplicada, né? Aplicada com questões que atacam, vamos dizer assim, diretamente a sociedade, né? Vamos entender como funciona. Então, na tua pesquisa de doutorado, você desenvolve um dispositivo que consegue identificar o câncer de mama antes mesmo que ele se desenvolva. Isso foi juntamente com o professor Lauro Kubota. Ele foi o teu orientador, meu orientador. Do doutorado. Como é que funciona esse dispositivo? Então, esse dispositivo, como você disse, foi durante o período da minha tese de doutorado, lá no Instituto de Química da Unicamp, e o nosso intuito era fazer um sensor miniaturizado, que se baseou na tecnologia que a gente fala transistor de efeito de campo, que tem até um aqui. Um protótipo, acho que, na verdade, esse já foi feito em um substrato plástico, visando ter um dispositivo descartável, né? Então, a gente conseguiu, nesse dispositivo, colocar 64 pares desses sensores, né? Que eles são baseados em grafeno, que é esse material base de átomos de carbono que é muito sensível, e nele é imobilizado um anticorpo. Então, quando a mulher começa a desenvolver o câncer de mama, 30% das mulheres, elas têm uma proteína chamada HER2, que é liberada na corrente sanguínea. Então, o dispositivo, ele detecta essa proteína. Então, quando tem uma interação entre essa proteína e o anticorpo, que está ali na superfície, tem uma mudança de sinal elétrico, e a gente consegue fazer uma correlação entre a concentração dessa proteína mudança em corrente elétrica. Bom, essa proteína é fundamental para se conseguir descobrir
que um câncer vai ser... Está em desenvolvimento. Está em desenvolvimento. Sim. Agora, por que é que a mulher tem essa proteína em quantidades anormais? Pelo que a gente entendeu aqui, vai ter de 25% a 30% dos casos vão ter essa proteína. Ou seja, pode existir alguém que vai desenvolver esse câncer, mas não vai ter a proteína também. Exato. Então, essas proteínas, elas são chamadas, esse conjunto de biomarcadores. Existem vários tipos de biomarcadores que estão relacionados com o diagnóstico até de uma doença apenas. Então, para o câncer de mama, existem outros biomarcadores, né? Então, não são todas as mulheres que vão desenvolver esse biomarcador, mas podem desenvolver outros. Então, o nosso intuito, quando a gente fez esse dispositivo que tem 64, vamos dizer assim, áreas de detecção, é também estar podendo, no futuro, imobilizar outros anticorpos específicos para esses biomarcadores que não são a HER2, né? Então, é como se a gente fosse fazer um mapa, vamos dizer assim, mais abrangente todos desses biomarcadores. Então, um dispositivo que tem hoje, ele vai conseguir diagnosticar 25% a 30% dos casos por conta dessa proteína, a HER2. Sim, a HER2. Agora, ele tem a possibilidade de se expandir, a gente chegar, de repente, aí a 100%, se a gente conseguir identificar. Uma outra proteína muito interessante é a CA123, está relacionado também com o desenvolvimento do câncer de mama e outros cânceres relacionados à saúde da mulher, né, que também pode ser mobilizado. Então, o sensor é uma plataforma onde eu posso mobilizar outros tipos de anticorpos e detectar outros biomarcadores. Então, isso pode ser aplicado para o diagnóstico de outras doenças. Inclusive outras formas de câncer que não somente o de mama. Ou doenças negligenciadas, que envolva também uma interação do tipo antígeno-anticorpo, né? Ou anticorpo-proteína. Agora, a gente está falando hoje aqui, inclusive nessa data, onde a gente está falando sobre luta, combate contra o câncer, 2 em cada 3 casos do câncer de mama são detectados pela própria mulher, quando ela sente dores ou quando nota um caroço, por exemplo. Ou seja, quando o tumor já está com pelo menos 1 centímetro e o câncer já está em desenvolvimento. Agora, a gente sabe, né, Cecília, que quando a gente está falando da descoberta de um câncer, quanto mais cedo ele é diagnosticado, mais chances de cura. E aí a gente está falando o seguinte... até quando os médicos incentivam tanto o autoexame, é porque a mulher, quando o câncer está ainda muito pequeno, ele pode ser identificado e tratado. No caso do teu dispositivo, a gente está falando em 6 meses de antecedência ao surgimento de um nódulo. Ou seja, esse tratamento pode ser muito mais eficaz, é isso? Então, a nossa ideia, ela partiu no intuito de... A HER2 já era um biomarcador estudado, que estava já relacionado com o desenvolvimento do câncer de mama, tanto para o diagnóstico precoce, quanto para mulheres que estão em período de tratamento e monitorar a eficácia desse tratamento. E antes da mulher, até 6 meses, esses estudos mostraram, né, começar a desenvolver realmente um nódulo, essa proteína ela começa a aumentar os níveis na corrente sanguínea, né? 12 nanogramas é um nível tido como aceitável, ela começa a ter um aumento gradativo. Então, a gente tenta usar isso como um parâmetro de alerta de que algo pode estar acontecendo de errado com o meu organismo, né? E da procura mais precoce ao médico, né? Principalmente quando a gente pensa em pacientes que já tiveram um histórico na família, que infelizmente é um câncer que tem um fator genético muito elevado, né? Então, essas mulheres terem acesso a esse tipo de tecnologia no futuro. Agora, Cecília, a gente estava falando da possibilidade de desenvolvimento de outras aplicações aqui desse dispositivo. Ele conseguia identificar outros fatores que levariam a outros tipos de câncer, outros tipos de doença. Uma outra possibilidade é de que um dispositivo como esse possa ser implantado no ser humano. E aí, então, poderia haver um acompanhamento contínuo. Então, isso realmente é uma perspectiva que nós chamamos de futura dentro da ciência, né? Porque a gente já tem um dispositivo que ele, por si só, é um tamanho miniaturizado,
num substrato que ele é biocompatível, esse substrato que a gente está utilizando agora, polimida, flexível, mas ele tem toda a parte de integração de sinal, né, e leituras que a gente fala por comunicação wireless desse dispositivo, e também a questão de integração com baterias pequenas, flexíveis e também biocompatíveis, né? Então, são integração de várias áreas da ciência trabalhando juntas para que a gente consiga, no futuro, ter um sensor desse implantado, né? Eu sei que para o pesquisador é a morte essa pergunta, mas eu vou fazer. Quanto tempo a gente está disso poder ser acessível? Porque a gente está falando aqui do seu dispositivo, e só deixando claro, isso ainda não está em funcionamento. Então foi feita a pesquisa pela Cecília, uma pesquisa incrível, uma tese de doutorado onde pode contribuir grandemente para o avanço do diagnóstico de uma doença como essa, tão grave, tão séria, no nosso país e mundialmente. Agora, ele ainda não foi testado, não existe essa autorização, você está buscando isso nesse momento. Agora, quanto tempo para a gente ter isso autorizado? Tem como medir? Quanto tempo disso poder estar em cada ser humano para que esse diagnóstico possa acontecer de forma mais contínua? Então, essa daí já é uma pesquisa que integra um período maior de tempo e também profissionais de diferentes áreas, né, atuando em conjunto, né. O nosso próximo passo agora é fazer esses testes nas amostras reais, e daí a gente entra numa etapa que a gente chama de validação do dispositivo, né. Então, são vários testes de repetição para ver se realmente a gente nunca pode ter. Quando a gente pensa em diagnóstico com falso positivo, então é muito criteriosa essa etapa, né? E no futuro, quando eu penso assim nessa tecnologia de você ter algo implantado, aí isso seria uma tecnologia nos próximos, vamos dizer assim, 10 anos, né? A gente tem em mercado agora um dispositivo que já está implantado, que é para detecção da glicose, do diabetes. Algumas pessoas começaram a usar agora, aqui no Brasil fica mais frequente, então é como se ele fosse um pequeno adesivo, né? E ele fica implantado, e como por um leitor de código de barra, você faz o monitoramento online, contínuo, do nível de açúcar, né? Então a gente pretende poder chegar no futuro nesse tipo de tecnologia. Ou seja, a pessoa não precisa mais fazer aquele furinho. Exatamente, na ponta do dedo. Ele tem algo bem discreto na região aqui do antebraço também, e faz esse monitoramento contínuo com o leitor como se fosse um código de barras. Isso já é uma realidade para as pessoas, os pacientes que possuem diabetes, podem fazer esse monitoramento em casa, né? E de uma forma, vamos dizer assim, tão menos invasiva do que você fazer a leitura, a picada do dedo diária, várias vezes por dia, né? Então, a gente gostaria muito no futuro poder caminhar para esse tipo de tecnologia. Cecília, olha, parabéns, viu? Muito obrigada. Pela tua pesquisa e pelo desenvolvimento de algo que pode ser tão benéfico para tantas mulheres, a princípio, mas um dispositivo que tem potencial a ajudar toda a humanidade, né? Agora, é difícil a gente poder falar com um pesquisador. A sociedade, de um modo geral, tem contato com outros profissionais liberais, né? E aí tem aquela coisa dos pais sonharem com os filhos serem advogados, arquitetos, médicos, enfim. Agora, falando da tua profissão, você é pesquisadora, como é que funciona isso? Não é de uma hora para outra que surge uma pesquisa como essa, são horas e horas a fio, né? Você, por exemplo, sempre teve um incentivo dos teus pais para estudar. Agora, eu sei que você passou um tempo, inclusive, sem conseguir ter contato com a tua família, você só viu no Natal a sua família, depois não mais. É necessário um empenho muito grande. Minha pergunta é, valeu a pena tudo isso? Nossa, valeu muito a pena, e na verdade é algo, vamos dizer assim, energia que a gente deposita num projeto, né, mas visando um bem maior, né, e a minha família, ela sempre apoiou muito essa questão da pesquisa, do estudo, entendia às vezes essa falta de tempo presente, né? Mas sempre foram grandes incentivadores e sempre viram a importância de atuar como essa profissão do pesquisador, né? É uma profissão que eu falo que a gente nunca consegue ir embora do trabalho e deixar ali e começar outras coisas em casa. É algo que te acompanha sempre, né? Mesmo se você está fora do ambiente de trabalho, você está pensando às vezes nisso, na ciência, tem uma ideia, como você pode resolver um problema que você está lá pensando já há alguns meses, né? Mas é uma profissão, acho que de muito questão de amor mesmo pela ciência, e
trabalhar para ter realmente algo em desenvolvimento, né? Poder levar uma ideia à prática. Muito bom. Parabéns, Cecília. Muito obrigada, Prazer agradeço. enorme receber alguém tão inovador, como a Obrigada. revista Forbes disse. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar divulgando esse trabalho aqui para vocês, para toda a sociedade de uma forma geral. E que Deus continue abençoando o teu Muito trabalho obrigada. como pesquisadora. Eu que agradeço. A gente vai fazer uma parada agora para o intervalo e na volta tem o cantor Wagner Dida aqui com a gente. Voltamos já. Eu vim falar sobre a Erika Walsh. Ela é uma engenheira civil. Em palestras e mentorias, execução de obras e outras habilidades, a engenheira Erika Walsh está, como ela mesma diz, descomplicando a engenharia para seus seguidores. Erika vem se destacando no mercado de trabalho e nas redes sociais, com relação à força, empoderamento, altruísmo, sororidade, inovação, persistência e a grande presença nas redes sociais. A profissional, graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Bahia, atualmente cursa o mestrado em Engenharia Civil, com ênfase em Sistemas Computacionais na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ao longo da carreira, foram desenvolvidas competências e experiências na área de gestão de projetos, gestão de contratos, logística, controle de orçamentos, comunicação e vendas, e gestão de pessoas, contratações e fiscalização de serviços. Eu vim falar sobre algumas fotos de Erika, engenheira civil, dando consultoria em obras. Neste vídeo, a engenheira conta seus desafios e a ajuda que recebeu para colocar seus projetos em prática. Meu nome é Erika Orge, eu sou engenheira civil e atualmente sou também empreendedora digital. Falar de Marcelo Antonioli é fácil, difícil é não passar 2 horas aqui falando. Marcelo participou da transformação de muita coisa na minha vida. Eu procurei ele para transformar minha profissão e eu não sabia o quanto isso iria impactar. Eu sempre quis empreender. E se você já quis empreender, você sabe o que é ouvir as pessoas ao redor encontrarem todo tipo de problema para uma solução. As pessoas, elas imprimem em você os seus medos, os seus receios, as suas frustrações. E é tão difícil não ceder a isso, né? Eu já estava um pouco desiludida quando eu procurei ele. E eu lembro que foi difícil para ele arrancar de mim o que era afinal o que eu queria. Eu tinha vergonha de falar em voz alta os meus sonhos. Eu tinha vergonha de falar que enquanto engenheira civil eu queria ter qualidade de vida. Eu não queria estar numa obra. Eu queria sim ganhar dinheiro, mas eu gosto de gente, eu gosto de ensinar, eu gosto de conversar, eu gosto de relacionar conhecimentos. E eu tinha me condicionado a achar que tudo isso era loucura. Marcelo acreditou em mim tanto quanto, ou talvez até mais do que eu. E acreditou no meu sonho. E ele conseguiu ver além daquela menina que não sabia nem comunicar o que queria, mas ele percebeu que eu tinha sangue no olho e ele decidiu me acompanhar nesse processo. Quando eu vi que ele acreditava muito no meu sonho, eu falei, esse cara, ele é louco. Ele é louco, todo mundo ao meu redor fala que não dá e ele tá dizendo que dá. E ele tá me dando vários exemplos de pessoas que fizeram e ele é tão maluco, mas tão maluco que eu preciso contratar ele agora. Foi quando eu entrei para a mentoria dos lobos, que foi ao mesmo tempo uma realização, um desafio, uma batalha constante. Naquele momento eu não tinha o dinheiro para investir, eu peguei emprestado para contratar a mentoria, mas eu sentia que eu precisava fazer isso, sabe? Eu não podia seguir o caminho que todo mundo achava que era o certo. E eu peguei o dinheiro emprestado para começar a mentoria. E eu, na época, trabalhava na obra o dia inteiro. A obra era das 7 às 17 e à noite eu prestava consultoria numa obra de shopping. E no meio disso tudo eu decidi empreender digitalmente. Então eu tinha que cuidar de tudo do Instagram e ainda participar das aulas e ainda preparar todo o material. Mas a verdade é que não existe nada impossível para uma pessoa que
quer. Quando você tem muito desejo de realizar alguma coisa, você encontra uma solução para cada problema, não tem jeito. E eu dei o meu sangue, fiz tudo que eu tinha que fazer. E eu encontrei no grupo da mentoria muito mais do que colegas, mas fiz também grandes amizades. Marcelo hoje também é alguém que eu considero com certeza meu amigo, é alguém que me estendeu a mão sempre que eu precisei, que me apresentou para um novo mundo, que é o mundo do empreender com propósito. E é tão mágico você empreender com propósito, que tudo na sua vida começa a mudar. E a minha vida mudou muito desde então, daquela primeira conversa com o Marcelo pra cá. Foram muitos puxões de orelha, porque eu tive muita dificuldade em escolher um nicho, em dar a cara pra bater mesmo e dizer é isso que eu tô fazendo, o mundo. E esse grupo de apoio, essa rede, foi tão importante, porque quando você começa a destoar do caminho dos outros, eles não entendem você. Então, a primeira coisa que as pessoas fizeram ao meu redor foi minimizar, chamar de blogueira, depois eles começaram a ficar meio na dúvida, depois eu sei que hoje ex-colegas, veteranos, ex-chefes, estudantes, tanta gente hoje me toma como uma referência na minha área, me liga para tirar uma dúvida, eu saí de um trabalho já com um convite para entrar em outro, tanta coisa mudou nesse processo e é tão interessante ver o quanto você consegue mudar o mundo ao seu redor através da sua mudança. Mas ela só foi possível porque teve alguém que acreditou em mim, que foi Marcelo. Elza Furtado Gomide viveu 87 anos. Nasceu em 1925 e faleceu em 2013. Totalmente dedicada à vida acadêmica. Foi a primeira doutora em matemática pela Universidade de São Paulo, em 1950, e a segunda no Brasil. Nas suas pesquisas, trabalhou em análise matemática e publicou muitos artigos. A sala da professora Elza Gomide, no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de Elza Furtado Gomide viveu 87 anos. Nasceu em 1925 e faleceu em 2013. Totalmente dedicada à vida acadêmica. Foi a primeira doutora em matemática pela Universidade de São Paulo, em 1950, e a segunda no Brasil. Nas suas pesquisas, trabalhou em análise matemática e publicou muitos artigos. A sala da professora Elza Gomide, no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, estava sempre aberta, estivesse ela ou não lá dentro. Quando o local estava vazio, os colegas simplesmente entravam para pegar um livro emprestado ou ler jornais.
Já quem a encontrava para lá aproveitava para conversar ou pedir algum dos seus sábios conselhos. Para os professores do Instituto de Matemática e Estatística, aquela porta destrancada simbolizava o pensamento aberto e criativo de elas. Na sala de aula, era conhecida por falar baixinho e por sua rigidez. No entanto, por causa de suas opiniões fortes, costumava ser mais durona com os próprios colegas. Na reforma universitária de 1970, quando o Instituto de Matemática e Estatística foi fundado, Elza, então, chefe do Departamento de Matemática, contribuiu de forma significativa para que o Instituto fosse o formador de professores pesquisadores que é hoje. Participou da criação da Sociedade de Matemática de São Paulo e na transformação dessa Sociedade Brasileira de Matemática. Mesmo após sua aposentadoria em 1995, continuou a contribuir com a Universidade de São Paulo, enquanto sua saúde lhe permitiu. Muito culta, gostava de música, teatros e artes plásticas, meio que frequentou desde pequeno. Já a paixão pela matemática herdou do pai e do avô paterno, professores da disciplina. Para os professores do Instituto de Matemática e Estatística, aquela porta destrancada simbolizava o pensamento aberto e criativo de elas. Na sala de aula, era conhecida por falar baixinho e por sua rigidez. No entanto, por causa de suas opiniões fortes, costumava ser mais durona com os próprios colegas. Na reforma universitária de 1970, quando o Instituto de Matemática e Estatística foi fundado, Elza, então, chefe do Departamento de Matemática, contribuiu de forma significativa para que o Instituto fosse o formador de professores e pesquisadores que é hoje. Participou da criação da Sociedade de Matemática de São Paulo e na transformação dessa Sociedade Brasileira de Matemática. Mesmo após sua aposentadoria em 1995, continuou a contribuir com a Universidade de São Paulo, enquanto sua saúde lhe permitiu. Muito culta, gostava de música, teatros e artes plásticas, meio que frequentou desde pequeno. Já a paixão pela matemática herdou do pai e do avô paterno e professores da disciplina. Algumas fotos da matemática Elza. Nesse vídeo são trechos de uma entrevista com a professora Elza. Eu agradecer o convite da Aplicado, me sinto muito honrado de poder fazer a mediação dessa conversa. Todos nós gostamos tanto da dona Elza. Obrigada. E talvez pudéssemos começar com a senhora contando para a gente como que foi a decisão de estudar matemática, na verdade, acho que foi física no começo. Foi física. Como foi essa escolha da carreira? Bom, eu acho que eu sempre achei desde criança que eu ia ser professora de alguma coisa. E, na verdade, como criança, eu achava que eu ia ser professora de natação, mas isso mudou, não durou muito. Meu pai era professor de matemática e foi realmente a disciplina em que eu tive mais sucesso no meu estudo secundário, que eu gostava mais, além do latim. Eu gostava imensamente de latim, eram as duas coisas que eu gostava. Mas a escolha pela física foi, em grande parte, pelo sucesso da física, da relatividade, dos estudos atômicos, etc. A física estava tão popular, despertava tanto interesse, que eu me sentia atraída. Eu me formei em física, naquele tempo eram 3 anos, e eu me formei em física, então com 19 anos, mas já tinha percebido que eu gostava mesmo era de matemática. Eu sempre achei que a física era o grande apelo para a matemática, a grande fonte de problemas de inspiração fora da matemática era a física. Eu continuo achando isso. Mas isso me deu, então, a oportunidade de perceber que eu gostava mesmo era de matemática. E quando eu terminei os 3 anos de física, eu fui convidada a ser assistente do catedrático de análise matemática, que era o professor Omar Capunta. Nós estávamos conversando agora há pouco sobre como eram
como era o ingresso no ensino superior naquele tempo, não era por concurso, nem nada, se o cargo existia, o professor catedrático era o dono e ele convidava quem ele queria e também despedia quem ele queria. Ele era um dono absoluto. Então, o professor Marcapina me convidou e eu comecei imediatamente a trabalhar dando aula de exercícios não de cálculo, chamava-se análise naquele tempo. E o curso era de análise mesmo. Minha atração pela física foi superada pelo contato realmente com a matemática. A senhora é uma das poucas mulheres que eram professoras na área de exatas na USP nessa época? Sim. Eu acho que eu devo isso à minha família. Eu comparei as minhas circunstâncias de colegas posteriores e vi que realmente a minha família era muito diferenciada. Eu tinha só uma irmã, mas meus pais nunca disseram que uma carreira dada não era para mulher, era para homem. Isso nunca foi dito. O que no meu tempo era absurdo. Então eu tive muita sorte. Vamos falar sobre Marília Magalhães Chaves, nasceu em 1921 em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Tendo se destacado nos estudos, veio em 1943 para o Rio de Janeiro para cursar a Escola Politécnica da Universidade do Brasil. Nessa escola, fui colega de turma de Maurício Peixoto, um dos mais importantes matemáticos brasileiros, com quem casou em 1946. Depois da colação de grau como engenheira, teve 2 filhos, Marta e Ricardo. Sua dedicação aos estudos a tinha distinguido durante o curso na faculdade, e assim ingressou como docente na Escola Politécnica, juntamente com seu marido Maurício. Ambos brilhantes pesquisadores trabalharam e dirigiram um gabinete de mecânica daquela instituição. Seus trabalhos em conjunto sobre funções convexas tiveram repercussão internacional e, em 1951, a professora Marília foi eleita para a Academia Brasileira de Ciências, sendo efetivamente a primeira mulher brasileira a ingressar nos quadros daquela instituição. Atuou como professora de cálculo e mecânica na Escola Nacional de Engenharia e em cursos especiais no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Publicou pela Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro um livro sobre cálculo vetorial. Faleceu ainda jovem, mas sua dedicação à matemática e seu talento não passaram despercebidos da comunidade que começava a se formar. Faleceu prematuramente no dia 5 de janeiro de 1961. Temos nessa foto uma lembrança da engenheira e matemática Marília Chaves Peixoto, que no seu tempo com certeza foi a mulher em destaque e não poderia ficar de fora desta exposição. Através dessa exposição, observamos pontos relevantes como a importância da mulher na sociedade, conquista de espaço no mercado de trabalho, bem como momentos marcantes da história, que foram protagonistas por mulheres. Encerramos nossa exposição infográfica Mulheres em Destaque. Obrigado a todos. Agradecemos, então, à professora Julice
E aí eu pediria, então, que as colegas, a colega Julícia, se quisesse falar alguma coisa sobre a experiência dela, durante, então, a realização dessa exposição e de suas alunas, eu deixo aberto este canal aí para ela fazer esse comentário. Bom, a experiência, né, com as alunas foi trazer realmente o conhecimento, né, os caminhos que essas mulheres abriram as portas para nós hoje termos elas como base, né, desde o passado, todo o processo que elas tiveram para chegar, os desafios, as expectativas, não é? Para hoje nós podermos estar no mercado de trabalho como engenheiras, como na área das ciências exatas e em tantas outras ciências, né? Para mim e para as meninas foi muito legal fazer esse trabalho, até pelo conhecimento que a gente adquiriu. Obrigada, então, professora Julícia, agradecemos, então, a sua exposição. Eu vou pedir, então, à geóloga Juliana para nos falar um pouco dos comentários dos nossos ouvintes, né, no YouTube, Face, Meet. Tivermos alguns comentários, eu peço para ela abrir a sua câmera e nos comentar a respeito. Pode abrir a sua câmera, então, geóloga Juliana. Bom dia a todos. Quero agradecer, então, aos nossos participantes, palestrantes, dar os parabéns à professora Julícia Madeira. Muito linda a exposição, inclusive foi os comentários que nós recebemos no YouTube. Quero agradecer a Thalita Carvalho, do curso de Direito de São Borja. Ela falou que está fascinada com tudo isso, e realmente essa é a palavra. A gente fica fascinada com a força dessas mulheres que, como a professora Julícia disse, abriram caminho para que hoje a gente possa estar também nessa carreira. Parabéns a todos envolvidos, as alunas da professora Julícia, que também fizeram uma exposição sobre cada uma das mulheres, foi perfeito. Agradeço, então, a todos. Obrigada. Agradecemos, então, a geóloga Juliana, agradecemos os comentários aí positivos para essa apresentação, né? Já coloco a todos que estão participando conosco, que esse grupo que organizou essa semana de meio ambiente e em comemoração também ao dia de hoje, ao Dia Internacional das Mulheres na Engenharia, né, nós tivemos um empenho, porque toda a parte de mídia, toda a parte de áudio, toda a parte de artes que foi, né, postada no Face, né, todas as configurações, foi essa equipe aí que teve um desempenho do seu papel aí acadêmico, né, na graduação, as graduandas da Engenharia de Energia, a Ingrid e Mariana, né, da Engenharia Ambiental e Sanitária na TL de Caçapava do Sul, né, e a nós aí que fomos desafiadas, então, através desse projeto do CNPq, a fazer diversas atividades, né, para estimular as mulheres na engenharia, nas ciências exatas, e estamos aí, então, também contribuindo com algumas ações, conforme a ONU, nessa década de restauração, né, de ecossistemas.